Saudações aos estudantes de todo o Brasil. Começa agora o primeiro ano da disciplina de Sociologia no ensino médio. Você já conhece a Sociologia? Sabe com o que ela se ocupa? Está curioso? Então prepare-se que logo mais você vai saber as origens, a importância, os objetivos e a finalidade da Sociologia. Além disso, vamos saber como funciona e para que existe a pesquisa sociológica. Ela é desenvolvida principalmente por sociólogos ou cientistas sociais. São eles que colocam a mão na massa. Porém, os resultados da pesquisa sociológica interessam a todos nós. Aliado à pesquisa sociológica está o pensamento científico. Ele contribui com o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida das populações. A pesquisa científica, e nesse sentido a pesquisa sociológica, deve estar comprometida com a produção do bem-estar da humanidade. E mudando de saco para mala, vou dar uma dica de um outro tema que vamos ver neste ano: a grande comunidade internacional. Você pertence a uma grande comunidade internacional? O que identifica os cidadãos dessa comunidade? Será o fato de falar o mesmo idioma, de vestir-se de uma maneira particular? Fique tranquilo que ao longo das aulas você vai achar as respostas para essas perguntas. Vamos lá então? Olá! Vivemos num mundo preocupante, mas com promessas para o futuro. Um mundo marcado por conflitos e divisões sociais, mas mesmo assim, um mundo que nos possibilita controlar nosso destino e moldar nossas vidas para melhor. Mas como esse mundo surgiu? Que direções as mudanças vão tomar no futuro? Por que nossas condições de vida são tão diferentes das dos nossos pais e avós? Essas são algumas das preocupações da sociologia, campo de estudo fundamental da cultura intelectual moderna. A sociologia é fascinante e irresistível porque estuda nosso próprio comportamento como seres sociais, que vai desde encontros ocasionais de indivíduos na rua até a investigação de processos sociais globais. A sociologia nos ensina a pensar de uma maneira mais ampla sobre o porquê somos como somos e por que agimos como agimos. Nos ensina que o que pensamos ser natural, inevitável e verdadeiro pode não ser bem assim. E que nossas vidas individuais são influenciadas pela história e pela sociedade em que vivemos. A sociologia surgiu como ciência que estuda a sociedade. Nasceu como fruto de um conhecimento sobre a natureza e sobre a sociedade que se desenvolveu a partir do século XIX. Foi aperfeiçoada no contexto do conhecimento científico como um corpo de ideias que se preocupa em explicar o processo de constituição e desenvolvimento do sistema capitalista. A sociologia é fruto da Revolução Industrial e Francesa. Tem historicamente se preocupado em dar respostas às questões colocadas pelas modificações decorrentes dessas transformações. Ela se consolidou com Auguste Comte, que influenciou Émile Durkheim e a escola francesa. Deste modo, os clássicos da sociologia forneceram preciosas explicações, formando uma imagem do conjunto da sociedade da época. Eles proporcionaram uma importante contribuição para a análise da nossa vida concreta em relação aos processos históricos existentes na sociedade. E até hoje são referências para pensar como funciona a nossa sociedade. A sociologia, através de conceitos, teorias e métodos, pode servir de instrumento para a compreensão das situações que encontramos na nossa vida cotidiana, das múltiplas relações sociais e, consequentemente, de nós mesmos como seres sociais.
A sociologia procura explicar as interações e relações sociais que estabelecemos no nosso dia a dia, para que assim possamos nos posicionar de maneira informada, percebendo que somente vivendo em sociedade vamos nos tornar mais humanos. Somente em sociedade vamos poder construir a fraternidade, nos tornar efetivamente felizes. Devemos ter consciência de que é possível e necessário caminhar nessa direção. Para isso, é fundamental conhecer a sociedade em que vivemos, o que justifica e nos mostra a importância da sociologia. Nos vemos no próximo encontro. Olá, alunos! O conhecimento científico é o aperfeiçoamento do conhecimento comum. Ele é obtido através de um processo metódico que mobiliza explicações rigorosas e aceitáveis sobre o que se afirma de um objeto ou de uma realidade. É o conhecimento produzido pela investigação científica. Ele surge do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas, isto é, baseadas na repetição das experiências. Obtemos conhecimento através das sensações. Essas sensações proporcionam a imagem do universo real. Quem conhece alguma coisa, de certo modo, apropria-se do objeto que conheceu e o transforma em conceito. Mas o conceito não é objeto real, e sim uma forma de se conhecer a realidade. O objeto real existe como ele é, independente do fato de o conhecermos ou não. Conhecimento verdadeiro é aquele que corresponde à realidade objetiva, e o objetivo da ciência é o conhecimento da verdade. Quando as amarras que impediam o desenvolvimento da ciência foram superadas, iniciou-se um período de grandes descobertas. Elas facilitaram a vida das pessoas, tornaram as navegações mais seguras e possibilitaram a criação de instrumentos que facilitaram o trabalho humano. Cientistas se engajaram em universidades e laboratórios para descobrir novas técnicas para a utilização de metais, fibras vegetais e fontes energéticas. Isso possibilitou a Revolução Industrial, que transformou corporações de ofício em empresas de fabricação de larga escala. Mas esse tempo também foi marcado pela exploração do trabalhador. E para enfrentar essa situação, eles se organizaram em sindicatos e negociaram melhores condições de trabalho. E grandes empresas passaram a investir em pesquisa e desenvolvimento para maximizar lucros sem levar em consideração os impactos sobre o meio ambiente. Todos conhecemos as consequências do efeito estufa, da emissão de poluentes, da devastação das florestas. Onde será que essa espiral vai nos levar? O conhecimento científico contribuiu com o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida da população. Entretanto, pagamos um custo alto pela degradação ambiental, pela exploração de recursos naturais e pela tentativa de manipular e dominar o conhecimento, que é sinônimo de poder. Há imensas expectativas em relação à descoberta da cura do câncer, do enfrentamento da miséria, da promoção da interação humana na revolução das comunicações. Mas o conhecimento científico não é neutro. Ele deve estar a serviço da humanidade. Dessa forma, é possível imaginar um fim para muitos dramas sociais, como, por exemplo, a fome. Afinal, alimentos são produzidos em escala suficiente para atender a todos. Outros desafios são os próprios produtores de conhecimento que precisam estar comprometidos com a atuação. Eles devem levar em consideração aquilo que dizia o ator inglês Charles Chaplin: produzir a nossa felicidade e a de nossos semelhantes, colocando o ser humano como a medida de todas as coisas.
Nos vemos no próximo encontro. Olá! Como pode existir fome no mundo? Quais os efeitos do uso da tecnologia da informação sobre nossas vidas? Será que a instituição família está se desintegrando? Os sociólogos buscam oferecer respostas para essas e muitas outras perguntas. A tarefa da pesquisa sociológica é ultrapassar as interpretações superficiais da vida comum. Mas perceba que os temas que interessam os sociólogos são, na maioria das vezes, semelhantes aos que preocupam a todos, ainda que normalmente os resultados se oponham ao bom senso. O processo de investigação nas ciências sociais é muito importante no trabalho sociológico, porque tem a responsabilidade de produzir novo conhecimento. É um ato de criação de conhecimento sobre a realidade social, orientado por uma relação entre teoria, observação e interpretação. Toda pesquisa, análise e estudo tem como ponto de partida uma situação percebida como problemática. A pesquisa vai tentar resolver a discordância entre um modelo, uma teoria ou explicação da realidade percebida. A pesquisa sociológica faz uso da observação direta da realidade e é um instrumento imprescindível para qualquer pesquisa social. Por isso, os sociólogos procuram estabelecer critérios e métodos de observação para as pesquisas. O ponto de partida de uma pesquisa sociológica é um problema que preocupa e intriga os pesquisadores. Este problema pode ser a falta de conhecimento a respeito de um tema ou pode começar com problemas em forma de enigmas, ou seja, que não se resumem apenas à falta de informações. A produção de uma pesquisa sociológica importante, ao invés de simplesmente responder à questão "o que está acontecendo aqui?", deve contribuir para que possamos compreender o motivo pelo qual o fato ocorre dessa maneira. Para isso, a pesquisa sociológica utiliza várias categorias de análise, como as de grupo social, classe e estratificação social, fato e estrutura social. Também fazem parte da pesquisa sociológica os instrumentos de análise, o estudo de caso, a análise comparativa e as análises quantitativa e qualitativa. Sempre houve uma certa relação entre as descobertas sociológicas e as convicções do senso comum. Isso não quer dizer que a sociologia só apresenta descobertas que já conhecemos. Isso significa que a pesquisa sociológica exerce uma influência sobre o que temos como senso comum na sociedade. A pesquisa sociológica desperta, além do interesse de muitas pessoas, o da comunidade intelectual dos sociólogos. Os resultados normalmente são bem difundidos e muito se deve ao fato de ser um elemento expressivo na continuidade da vida dessas sociedades. Para isso, a pesquisa sociológica se utiliza de técnicas quantitativas e qualitativas. O uso das técnicas quantitativas é associado às pesquisas macrosociológicas, enquanto o uso das qualitativas é associado às pesquisas microsociológicas. Nosso comportamento e pensamento são afetados pelo conhecimento sociológico, às vezes de maneira complexa, às vezes de maneira sutil, remodelando assim o próprio campo de investigação sociológica. Assim, diante da infiltração da pesquisa sociológica, poucas são as pessoas que não percebem as mudanças que ocorrem na sociedade. Nos vemos no próximo encontro. Olá, estudantes de Sociologia.
Antropologia tem origem em duas palavras gregas, anthropos e logos. Anthropos significa homem ou humano, e logos significa pensamento ou razão. A antropologia se divide em duas áreas principais, a antropologia biológica e a antropologia cultural. A antropologia biológica costuma ser classificada como uma ciência natural. Já a antropologia cultural é considerada uma ciência social, porque estuda o comportamento dos grupos humanos e a origem das religiões. Estuda ainda os costumes, as convenções sociais e os relacionamentos familiares. A antropologia foi sistematizada como ciência nos Estados Unidos e na Europa no século XIX. Está vinculada com a modernidade, mas também se preocupa em conhecer sociedades pré-modernas e a evolução das formas de organização social. O campo de investigação da antropologia é extenso. Ele abrange todas as populações socialmente organizadas. Para estudar as sociedades humanas, a antropologia analisa detalhadamente os seres humanos, as relações sociais, os aspectos físicos, a linguagem, os costumes, as leis e tudo o que faz parte da cultura de cada sociedade. A antropologia nasceu como ciência com a grande revolução cultural iniciada com o Iluminismo. Até o século XVIII, os principais estudiosos do comportamento humano eram os cronistas, os viajantes, os soldados, os missionários e os comerciantes. Viajando pelo mundo, conheciam diferentes sociedades e relatavam de forma escrita ou falada o que viam em cada lugar que passavam. Na segunda metade do século XVIII, Charles Darwin publicou 2 livros e sistematizou a teoria evolucionista. Esta foi a origem da antropologia biológica. Os primeiros objetos de estudo da antropologia foram as populações exóticas. Depois, a antropologia começou a pesquisar as populações rurais, os camponeses. Mais tarde, esta ciência incluiu no campo de investigações as situações práticas do dia a dia e grupos sociais urbanos. O antropólogo brasileiro Roberto da Mata afirmou que a antropologia transforma o exótico em familiar e o familiar em exótico. Transformar o exótico em familiar significa constituir conhecimento sobre algo que é distante, diferente da nossa cultura. Por outro lado, transformar o familiar em exótico é analisar o nosso cotidiano como se ele fosse algo que a gente desconhece. A sociedade contemporânea está cheia de exemplos de grupos que podem ser objetos de estudo, como as pessoas que fazem compra no shopping center, estudantes, empresários, vendedores, ambulantes e surfistas. Cada grupo tem um estilo próprio e todos eles ajudam a compor a sociedade em que vivemos. Nos vemos no próximo encontro. Olá, estudantes de Sociologia. Antropologia tem origem em duas palavras gregas, anthropos e logos. Anthropos significa homem ou humano, e logos significa pensamento ou razão. A antropologia se divide em duas áreas principais, a antropologia biológica e a antropologia cultural. A antropologia biológica costuma ser classificada como uma ciência natural. Já a antropologia cultural é considerada uma ciência social, porque estuda o comportamento dos grupos humanos e a origem das religiões. Estuda ainda os costumes, as convenções sociais e os relacionamentos familiares. A antropologia foi sistematizada como ciência nos Estados Unidos e na Europa no século XIX. Está vinculada com a modernidade, mas também se preocupa em conhecer sociedades pré-modernas e a evolução das formas de organização social.
campo de investigação da antropologia é extenso. Ele abrange todas as populações socialmente organizadas. Para estudar as sociedades humanas, a antropologia analisa detalhadamente os seres humanos, as relações sociais, os aspectos físicos, a linguagem, os costumes, as leis e tudo o que faz parte da cultura de cada sociedade. A antropologia nasceu como ciência com a grande revolução cultural iniciada com o Iluminismo. Até o século XVIII, os principais estudiosos do comportamento humano eram os cronistas, os viajantes, os soldados, os missionários e os comerciantes. Viajando pelo mundo, conheciam diferentes sociedades e relatavam de forma escrita ou falada o que viam em cada lugar que passavam. Na segunda metade do século XVIII, Charles Darwin publicou 2 livros e sistematizou a teoria evolucionista. Esta foi a origem da antropologia biológica. Os primeiros objetos de estudo da antropologia foram as populações exóticas. Depois, a antropologia começou a pesquisar as populações rurais, os camponeses. Mais tarde, esta ciência incluiu no campo de investigações as situações práticas do dia a dia e grupos sociais urbanos. O antropólogo brasileiro Roberto da Mata afirmou que a antropologia transforma o exótico em familiar e o familiar em exótico. Transformar o exótico em familiar significa constituir conhecimento sobre algo que é distante, diferente da nossa cultura. Por outro lado, transformar o familiar em exótico é analisar o nosso cotidiano como se ele fosse algo que a gente desconhece. A sociedade contemporânea está cheia de exemplos de grupos que podem ser objetos de estudo, como as pessoas que fazem compra no shopping center, estudantes, empresários, vendedores, ambulantes e surfistas. Cada grupo tem um estilo próprio e todos eles ajudam a compor a sociedade em que vivemos. Nos vemos no próximo encontro. Olá! Você já ouviu falar em imaginação sociológica? A antropologia e a ciência política são disciplinas que estão comprometidas com o estudo das sociedades em cada época. Essas disciplinas se instalaram desde cedo no imaginário das pessoas e hoje são muito importantes para a reprodução e a transformação da sociedade. Mas do que se trata a imaginação sociológica? Quais são os elementos conceituais que fazem parte das análises? De que forma a imaginação sociológica entrou no imaginário social e ajudou a formar um espaço na consciência das pessoas? Como a imaginação sociológica contribui com a construção de uma sociedade mais democrática e igualitária? A imaginação sociológica pode fornecer à vida prática dos indivíduos orientações variadas para as ações, inclusive fornecendo mecanismos para embasar opiniões. Mais que isso, a perspectiva sociológica participa ativamente na formação de políticas públicas no âmbito do Estado. Fornece orientações para estratégias de marketing em empresas e ensina formas de lutar por direitos para as organizações da sociedade civil. A imaginação sociológica não pertence somente à atividade do sociólogo ou à consciência dele. Ela pode nos fornecer mecanismos avaliativos e críticos que nos tornem mais conscientes de nosso lugar na sociedade, mais atentos aos nossos atos e opiniões. Muitas vezes pensamos com base no que é habitual pensar, no que é comum, no que os outros pensam, e nos deparamos no futuro com a exclamação: eu estava completamente enganado. Um desses enganos é a ideia de que as atitudes individuais são puramente individuais.
A vida social é muitas vezes uma vida de fachadas, em que o que é fundamental não nos é diretamente acessível. Na política, vemos constantemente políticos que têm uma fachada honesta, mas que são desmascarados por interesses de grandes grupos financeiros. Nas artes, podemos ver como uma obra é influenciada pelo seu contexto social. O sociólogo é capaz de captar o motivo da ação individual, mesmo que a consequência da ação não tenha sido alcançada. A perspectiva sociológica possibilita relativizar nossa singularidade cultural, nos inserindo em um mundo repleto de culturas e pessoas diferentes, tornando-nos mais tolerantes com a alteridade. A atividade sociológica construiu uma forma de consciência singular, uma perspectiva diferente sobre o mundo social, a imaginação sociológica. Tal imaginação traz elementos como a revelação de estruturas sociais veladas, a desmistificação das concepções habituais, a atividade relativizadora e o elemento cosmopolita. A sociedade não é tão evidente quanto supomos. Muitos aspectos fundamentais da vida social estão, muitas vezes, velados. Ao mesmo tempo, há muito mais na vida social do que aquilo que estamos habituados a ver, sentir e fazer. Tais elementos são fundamentais para viver no mundo de hoje. É preciso interagir com o diferente, desenvolvendo uma consciência mais democrática. Sentir essa experiência em nossa vida cotidiana. Seremos cada vez mais atingidos pelo exótico devido à globalização da sociedade. Por isso, devemos acessar conteúdos da imaginação sociológica e nos preparar para compreender e viver em uma sociedade totalmente nova. Será sempre uma experiência diferente. Nos vemos no próximo encontro. Olá, amigos! Hoje vamos conhecer o processo de socialização, que é um dos temas mais discutidos pelas ciências sociais. As grandes questões que o conceito de socialização tenta responder são: como o indivíduo é inserido na sociedade, quais são as fases desta inserção e quais as consequências para o indivíduo da existência de uma lógica social na própria existência. Com a socialização, a existência do indivíduo passa a se relacionar com a existência da sociedade. Ele não é mais somente individualidade, mas também coletividade social. Nossa linguagem e gestos, a forma como vemos o mundo, como trabalhamos, como nos relacionamos com os outros, todas essas dimensões da existência humana têm uma relação íntima com a existência da sociedade e a forma como ela está organizada no momento em que somos socializados. Agora, que tal estudar um pouco mais e compreender todas essas questões? Juntos, vamos perceber como cada um de nós é imprescindível na sociedade. O processo de socialização é fundamental para a sociedade e para o indivíduo. Sem ele, a sociedade corre o risco de se dissolver devido à incapacidade de reproduzir os valores comuns e os símbolos linguísticos. É por meio do processo de socialização que adquirimos os meios necessários para viver em sociedade. Ao mesmo tempo, estes meios são a base através da qual a sociedade se reproduz. O sentimento de viver em um mundo social padronizado e estável é fornecido pela socialização. Por isso, uma socialização precária tende a gerar indivíduos mais inseguros que, durante as situações cotidianas, poderão ter uma experiência sacrificante por não dominar as regras e os comportamentos exigidos na ocasião. Por conta disso, o conceito de socialização é fundamental para as ciências sociais. Émile Durkheim foi o primeiro professor de ciências sociais da França. Ele defendia
que a base de uma nação desenvolvida está na educação. Quanto mais evoluído um país, mais qualidade na educação ele tem. Por isso, vamos continuar estudando, buscando cada vez mais conhecimento. Socialização é o processo pelo qual adquirimos padrões de comportamentos, aprendizados profissionais, regras sociais que serão reproduzidas por diferentes grupos. Estes padrões são fundamentais para a reprodução da ordem social e para a reprodução dos próprios grupos. Sem a ordem social, não haveria nem mesmo uma base comum para que pudéssemos nos comunicar. A linguagem é um produto da socialização. A socialização pode ser primária ou secundária. A primária é a socialização na infância, quando ganhamos nossa personalidade. Já a socialização secundária é a nossa socialização na fase adulta, caracterizada pela internalização da identidade profissional. Assim, experimentamos nos vários estágios da vida diferentes tipos de socialização. Podemos, inclusive, assumir uma identidade totalmente nova, processo conhecido como alternação. Agora, sinta o processo de socialização sobre você, seja na conversa diária, na empresa, com os amigos ou em vários outros momentos. Veja o quanto você é diferente do que era antes. A profissão que você adquiriu, os gostos musicais, a maneira como você fala. Todos esses elementos são resultados da socialização. Nos vemos no próximo encontro. Olá, você trabalha numa empresa ou cooperativa? É vinculado a um sindicato ou participa da associação de moradores da sua comunidade ou do seu bairro? Então você faz parte de um grupo social. Imagine o exemplo do local de trabalho. Você não deve ser o único funcionário. Isso exige que você estabeleça uma relação social com o patrão, com os colegas, com o chefe ou coordenador do setor. Mesmo sem perceber, você estabelece relações sociais com as pessoas do local onde trabalha. Um grupo social é um conjunto de duas ou mais pessoas que estabelecem uma interação social que se estende ao longo de um determinado tempo. A finalidade da empresa é produzir algo para vender. O objetivo do trabalhador é obter um salário para sobreviver. A relação pode ser conflituosa, mas ambos têm interesses em comum. A empresa tem um conjunto de regras, normas e procedimentos que precisam ser cumpridos. Essa é outra característica de um grupo social. Além disso, a empresa tem uma marca, um logotipo que a identifica no mercado. Esse símbolo é a forma mais potente de construir unidade, de dar visibilidade e de identificar algum grupo social. A tentativa de classificar os grupos sociais em primários, secundários ou intermediários torna-se cada vez mais difícil. E uma das razões é a interdependência crescente dos grupos numa sociedade em que os meios de comunicação permitem conexões entre pessoas de lugares muito distintos. A sociologia fala da sociedade em rede e dos sistemas sociais. Ambos significam uma ideia de sociedade na qual tudo está interconectado, inclusive os grupos sociais. Na sociedade em rede, as práticas de um grupo influenciam o outro e se determinam de forma mútua, mesmo quando esses grupos são oponentes. A sociedade em rede também permite a emergência de grupos virtuais, ou seja, coletividades que interagem socialmente apenas à distância. As comunidades no Orkut, Facebook ou os grupos de paquera e namoro na internet. Os grupos sociais não surgem do acaso, nem são algo natural e imutável.
Os grupos sociais são construções que a humanidade desenvolve, que mudam dependendo do tempo histórico e do lugar em que se situam. Os formatos de família mudam dependendo do tempo histórico e do lugar. O grupo social em que você está inserido também está em constante transformação para se atualizar. Pense na empresa em que você trabalha, na associação de moradores do bairro, no clube. Você faz parte da história desses grupos e pode ajudar a transformá-los. Outra coisa importante é que os grupos sociais têm objetivos em comum, compartilham espaços comuns, têm algum tipo de identidade socioeconômica ou de classe, lutam para satisfazer necessidades. Os grupos sociais têm símbolos que os identificam. Essas características são importantes para analisar, estudar e entender o processo de funcionamento de um grupo social. Observando atentamente essas características, você pode entender as disputas entre diferentes grupos ou ajudar a melhorar a situação do grupo no qual está inserido. Nos vemos no próximo encontro. Olá! O povo brasileiro carrega como herança cultural a tradição europeia, como, por exemplo, a língua portuguesa e os hábitos e costumes vindos de Portugal. Tem ainda a herança dos povos ameríndios que ocupavam o Brasil antes da chegada dos europeus e também de culturas africanas, que foram transportadas para cá como africanos escravizados. A convivência com essa mescla cultural tornou o brasileiro uma pessoa mais aberta às diferenças e, certamente, mais integrado no mundo. A convivência com o multiculturalismo está presente desde que o Brasil foi descoberto. Mas será que isso basta para sermos cidadãos do mundo? Faça uma reflexão sobre o lugar de cada povo nessa grande comunidade internacional. As tecnologias e os idiomas são uma criação humana. Por isso, para que o homem possa ser cidadão do mundo, ele precisa saber manejar as tecnologias e compartilhar um idioma comum. Dessa forma, é possível se manter bem informado. Mas isso não basta para facilitar ou aumentar as trocas individuais com pessoas que vivem em outras partes do planeta. Sem falar diretamente com outras pessoas, somos apenas espectadores, da mesma forma como quando assistimos à televisão. O brasileiro, por natureza, compartilha uma variedade de elementos culturais, muitos deles originários de lugares distantes, principalmente da Europa. Por isso, é importante entender e aceitar hábitos e costumes de outras regiões. Para tornar possível a comunidade global, é preciso falar o mesmo idioma e compartilhar as diferenças. O mundo de hoje aumenta o contato entre as pessoas por diversos motivos, principalmente pelo advento tecnológico da internet. E muitas pessoas estão preparadas para realizar esses contatos, ou seja, para interagirem com liberdade. Repare na cidade em que você mora. Não há uma oferta crescente de cursos de língua estrangeira? Para nós brasileiros que falamos o português, é importante aprendermos outro idioma além do nosso. Dessa forma, podemos estar inseridos mais ativamente no mundo. Isso é necessário porque o português é uma língua pouco falada, ao contrário do mandarim, língua falada pelos chineses, e do inglês. Aprender outra língua possibilita também conhecer os hábitos e costumes das pessoas que vivem em outros lugares e nos capacita para viver nesse mundo globalizado. Nos vemos no próximo encontro. Olá!
Vamos pensar um pouco sobre a produção do trabalho. A sociedade é resultado de uma longa história que moldou as relações sociais. Um aspecto interessante é a diferenciação social que se dá pelo trabalho. Conforme o tipo de atividade, a sociedade confere um status, uma posição definida na hierarquia. Vale lembrar que o tecido social é um todo e todos os integrantes são importantes para que o grupo sobreviva. Essa é a razão das diferentes formas de estruturação social. Um outro ponto relevante é o modo como as pessoas se relacionam com o dinheiro no universo de produção capitalista. A ênfase colocada na tentativa de acumulação de capital. De acordo com Karl Marx, o grande teórico do socialismo, nem todos vão atingir esse objetivo, só os donos dos meios de produção. Mas com a globalização, outras formas de trabalho estão surgindo. O trabalho indireto, legalizado, mas sem vínculo empregatício, e a terceirização do trabalho. Você sabe me dizer por que trabalha na indústria? Ou o que você mais gosta no seu trabalho? Vamos parar e refletir. Ter clareza sobre o nosso fazer nos auxilia a entender o mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem um artigo que diz: todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha do emprego, às condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que assegure uma existência compatível com a dignidade humana. Todo indivíduo tem direito também a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus interesses. O trabalho é um direito fundamental do ser humano. No sentido pessoal, o trabalho é um meio de autorrealização que permite aperfeiçoar forças, talentos e potencialidades, além de assegurar o próprio sustento. No sentido social, o trabalho é meio de produção. Significa dependência mútua, é serviço, é básico para o desenvolvimento humano, social e econômico. É libertação e compromisso com o outro. Países ricos ou pobres sofrem com as desigualdades sociais e econômicas, mas elas são mais frequentes em nações subdesenvolvidas, uma consequência do período colonial. As principais causas do subdesenvolvimento são o desequilíbrio na distribuição da renda, o baixo nível de escolaridade, as condições precárias de moradia, a fome, a subnutrição e a dificuldade de acesso às condições básicas de saúde. É por isso que muitas nações estão juntas no cumprimento das metas do milênio, lançadas pela Organização das Nações Unidas no ano 2000. O documento estabeleceu um conjunto de objetivos para o desenvolvimento e a erradicação da pobreza no mundo, os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A intenção é que os países que integram as Nações Unidas alcancem esses objetivos até 2015. Então, na sua avaliação, o Brasil vai cumprir as metas do milênio? Nos vemos no próximo encontro. Olá! O trabalho é um termo que não possui um único sentido. A importância e o significado social do trabalho variam com o tempo e também de uma sociedade para outra. Não se trata simplesmente de uma atividade econômica, mas algo que se relaciona de forma ampla com todos os aspectos da vida social. Com o desenvolvimento do sistema capitalista na sociedade moderna, o trabalho se tornou chave para o progresso da produção. Para produzir cada vez mais mercadorias e garantir o lucro, era essencial incorporar cada vez mais mão de obra ao mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, foi necessário conceber um novo estatuto para esse tipo de atividade.
Isso transformou as relações sociais no mercado de trabalho e em toda a sociedade, com a concessão de uma série de direitos aos trabalhadores. O trabalho nem sempre foi exercido de forma livre. Antes de surgir a condição de assalariado, com o desenvolvimento da indústria, havia resistência às novas formas de trabalho. O tempo, o ritmo, o local e as condições precárias provocaram a repulsa dos indivíduos. Devido à cultura existente, até então, o trabalho não era realizado com o objetivo de produzir excedentes, e sim como meio de subsistência. As pessoas não pretendiam enriquecer trabalhando, e essa possibilidade realmente não existia. A riqueza era determinada pela posse de terras. Outras formas de capital não tinham o mesmo valor. Com o passar dos anos, o trabalho se tornou uma atividade obrigatória. Todos aqueles que tinham capacidade, ou seja, tinham condições físicas, deveriam trabalhar. Além disso, havia uma forte regulação do trabalho. Todas as atividades eram fiscalizadas. Do ponto de vista externo, havia determinações sobre a forma de contratação, de promoção e de remuneração. E do ponto de vista interno, era imposta uma rígida disciplina aos trabalhadores. Algumas mudanças contribuíram para que o trabalho fosse exercido de forma mais livre. Entre elas, a diversificação das atividades profissionais e a luta dos proletários por melhores condições de vida e de trabalho. Ao mesmo tempo, a classe trabalhadora passou a ter uma série de proteções sociais e de direitos. Desse modo, essa atividade ganhou dignidade e se tornou elemento central na vida dos indivíduos. O sistema de trabalho acompanhou as transformações sociais, principalmente aquelas que se referem ao modo de produção. A maneira como os indivíduos participam no mercado de trabalho demonstra a importância que essa atividade tem em cada momento para as sociedades. Nos países desenvolvidos, as transformações recentes levam alguns autores a acreditar que ela deixa de ser central e pode ser considerada uma atividade menos relevante. Já no Brasil e em outros países latinos, que o trabalho nunca esteve fortemente associado à proteção social, salvo para uma minoria, a centralidade dessa atividade parece inquestionável. Nos vemos no próximo encontro. Olá, estudantes! A relação entre tecnologia e sociedade influencia diretamente a vida das pessoas. Não se consegue mais imaginar a vida sem as possibilidades que a tecnologia oferece. Estar conectado através da rede mundial de computadores é algo fantástico. Porém, ainda é reduzido o número de pessoas com acesso ao mundo virtual. E além de ter um computador, é preciso dominar a linguagem digital e ter um conhecimento básico de inglês. O termo tecnologia significa técnica mais arte de saber. O ser humano desenvolve produtos tecnológicos a partir das necessidades práticas que tem no dia a dia. A técnica é intencional, ou seja, tem um sentido, uma finalidade. Foi assim que os chineses inventaram o arado de ferro, lá atrás, no século VI. Eles queriam aproveitar melhor a terra para cultivar o arroz. Viu só? Toda tecnologia quer resolver um problema ou facilitar uma tarefa. Você tem o hábito de ler jornal, ver televisão ou escutar rádio? Você faz isso por diversão ou para se manter informado? As informações circulam muito rápido na sociedade em que vivemos. Por isso é tão importante se manter informado e atualizado. O computador se tornou referência para a busca de informações porque oferece múltiplas possibilidades de acesso e de interação. Muitos autores dizem que vivemos na sociedade da informação.
Com o desenvolvimento da tecnologia e da informática, nós deixamos de viver na sociedade industrial e passamos para a sociedade tecnológica. A Revolução Tecnológica é considerada a terceira fase da Revolução Industrial e começou durante a Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, o foco do desenvolvimento tecnológico estava na produção de armas mais eficazes e no desenvolvimento de formas de comunicação mais rápidas e eficientes. Enfim, uma coisa levou a outra. Tudo tem um lado bom e um ruim. Com a tecnologia, isso também acontece. Os avanços tecnológicos melhoraram as nossas condições de vida. Por outro lado, a sociedade se tornou dependente da tecnologia. Ficar sem internet ou sem celular é um desespero. Comprar, pedir comida, viajar, tudo isso pode ser feito pela internet sem sair de casa. E muitos preferem conversar nas salas de bate-papo do que pessoalmente. Estamos conectados, mas também estamos sós. Há uma tendência maior ao individualismo e até um novo vício apareceu: a compulsão à internet ou a internet dependência. Esse comportamento pode afetar a vida profissional e afetiva das pessoas. É preciso acompanhar o progresso tecnológico, mas é importante lembrar que as tecnologias foram desenvolvidas para facilitar e auxiliar as pessoas, e não para substituir as pessoas e a vida em sociedade. E você, tem uma relação saudável com a tecnologia? Nos vemos no próximo encontro. Pois é, pessoal, chegamos ao fim do primeiro ano de Sociologia no ensino médio. Como você pode ver, nós, como sociedade, pagamos um preço pelo desenvolvimento científico, principalmente no que se refere aos aspectos ambientais e sociais. Por isso, é importante ter uma visão de desenvolvimento mais sustentável. Os avanços tecnológicos e a produção de conhecimento científico precisam otimizar nossa vida e não destruir ou prejudicar o ambiente. Como você viu ao longo dos nossos estudos, vivemos numa sociedade capitalista. A estrutura social dispõe os indivíduos em uma hierarquia, numa relação de dependência, e confere a cada indivíduo um determinado status social. O trabalho existe para satisfazer as necessidades dos indivíduos, de alimentação, abrigo, lazer, crença, e para saciar as demandas físicas e espirituais, desde as mais simples até as mais complexas. O conhecimento sobre diferentes grupos sociais contribui com a sua formação porque você é um indivíduo inserido numa determinada sociedade. E como você pôde ver, um dos aspectos mais interessantes dos grupos sociais na atualidade é a dinâmica reticular, ou seja, de funcionamento em rede, através das novas formas de comunicação e interação social, oferecidas principalmente pela internet. Estudando, você se coloca ainda mais no passo do mundo atual. Parabéns pelo seu esforço e até o próximo ano!